Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Quem aí de vocês gosta de suculenta prolífica? Suculentas com muitas mudas, ou como a gente costuma dizer popularmente, suculentas com muitos bebês. Eu adoro, gosto muito, porque elas se multiplicam bastante e eu quero mostrar algumas aqui da minha coleção para vocês que estão cheias de bebês, cheias de mudas. Com isso você pode estar adquirindo uma suculenta bem prolífica como essas que eu vou mostrar hoje aqui para você. Ou se você já tem ela na sua coleção, você pode estar identificando, porque eu vou falar as identificações delas. Então eu vou começar mostrando para vocês essa lindeza aqui, que é a Vitor Kane Variegata. Tô sempre mostrando ela para vocês porque ela é maravilhosa. Olha, ela tá com essa muda aqui bem albina, bem branquinha. Essa aqui também, olha, bem mais clara. Porém, eu vou ter que talvez replantar esse vaso, porque olha, ele tá desproporcional. Todas as mudas estão indo pra lá. Aqui eu fiz um corte, ó. Então, esse tronquinho tá com muitas mudinhas. Aqui eu fiz outro corte também, tá com muitas mudinhas. E cada haste dessa que você corta é uma muda nova. Então, talvez eu precise só replantar ele, fazer algumas podas pra ter mais mudas. E também para melhorar a aparência desse vaso. Mas olha como ele é prolífico. Eu plantei aqui dentro desse vaso, acho que 4 mudinhas só. E olha só o tanto que me rendeu. Fora as mudas que eu cortei daqui, ó. Que já são vasos novos que eu fiz, né? É muito prolífico e tá cheio de bebezinhos lindos. E o cultivo dessa lindona aqui no meu jardim, para dar certo, tem que ser aqui dentro da estufa, tá? Eu não consegui cultivar no tempo, sol e chuva. Talvez protegida com uma aba da casa ou com alguma prateleira também dê certo. Mas no tempo eu ainda não consegui. Já tentei adaptar, mas ainda não consegui. Então aqui dentro da estufa ela pega o sol filtrado com sombrite vermelho. Então pega bastante claridade e eu controlo a rega nela. Aí ela dá super certo. Mas no tempo, sol e chuva, eu ainda não consegui adaptar ela. Então, protegido, com alguma proteção para não pegar chuva direto, ela vem super bem. E sol pleno também eu não tenho muita noção, porque, como eu falei para vocês, no tempo para mim não deu certo. E aqui ela é filtrada, o sol com o sombrite vermelho, tá, gente? Então, eu não sei como que ela se comportaria no sol pleno, mas eu ainda vou tentar novamente adaptar uma muda no tempo. Eu até comentei num vídeo que eu fiz que eu vou tentar fazer muda de folhinha já diretamente lá no jardim, porque quando você tem uma suculenta que às vezes não dá certo, mas que você cultiva ela desde bebezinho no local, digamos lá no tempo, desde bebezinho, é mais fácil dela se adaptar. Então eu vou tentar fazer esse tipo de adaptação, tá? Então essa muda minha aqui é cultivada dentro da estufa, tá bom? E temos também essa maravilhosa que também tá cheia de bebês, cheia de mudinha crescendo aqui. Se fazer poda nela, você tem muito mais resultado, você vai ter muito mais mudinhas e brotações novas. É o Cotyledon tomentosa, conhecida como patinha de urso. Olha as garrinhas dessa minha patinha de urso. Como tá maravilhosa. Essa daqui é a Variegata mais pro amarelinho, olha só que fofura. Eu digo mais pro amarelinho porque eu tenho duas. Eu tenho essa aqui que eu acho a variegação dela bem mais amarelinha. E eu tenho essa daqui que eu acho ela bem mais branquinha. Olha como ela é bem mais clara. A variegação aparece mais também quanto essa daqui, ó. Deixa eu pôr pertinho pra vocês verem, olha. E essa aqui agora começou a se desenvolver também, demorou um pouquinho, mas agora tá indo. E tem algumas mudinhas. Não tá tão cheio quanto essa aqui, mas logo, se Deus quiser, eu pretendo mostrar ela bem cheinha como essa aqui. Tô fazendo todos os cuidados possíveis para que ela fique assim, como essa daqui. Então, gente, essa aqui também é de muito fácil cultivo. Como eu falei pra vocês, olha, tá cheio de mudinhas, né? Bebês novos, brotações novas ali também. E se fazer poda nela, cada poda que a gente faz é uma muda nova. E aonde você podou, sai brotinhos, ó, aqui outro brotinho. E ela é bem prolífica, tanto essa daqui, que seria a Variegata, e melhor ainda a comum, né? Aqui não é Variegata, é muito mais de fácil cultivo ainda, por ela não ter a variegação. Porque plantas variegatas, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, elas crescem mais devagar, são mais lentas. Mas ela tá linda, né? Então, qualquer uma Cotyledon tomentosa que você comprar,
a comum ou a variegata, você vai ter várias mudinhas e vai ter muito sucesso no cultivo. Essa aqui só vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, mas vai dar certo também aí no seu cultivo. Também cultivo ela protegida do sol e chuva, tá? Essa daqui. Cultivo ela protegida de sol e chuva, controlando regas, por estar também num vaso, né, de menos drenagem, porque vaso assim de cerâmica, ele soa bastante, então ele segura mais a umidade, contrário de um vaso de barro. Se você coloca no vaso de barro, ele seca mais rápido, então tem que controlar melhor a drenagem, porque senão ela acaba apodrecendo, né? É linda, né? Outra fofura que tá cheia de mudinhas, cheia de bebês, é essa lindona aqui. É a Cupide. Olha só como ela tá linda. Essa aqui é a muda principal que eu plantei nesse vaso de barro. E aqui são os bebezinhos, as mudinhas dela. Essa planta, gente, vai bem comigo aqui, tanto aqui dentro da estufa, eu tenho essa muda aqui, e tenho no jardim também, que já tem vídeo no canal onde eu mostro a minha lá do jardim, que também tá maravilhosa, cheia de mudas. Então ela suporta bem sol, chuva, tá? Pelo menos aqui no meu cultivo, aqui no nosso clima, um clima mais ameno. E olha, as características da Cupide é ter esses trompetezinhos, né? Esses buraquinhos embaixo da folha. Ela é muito linda, parente da Debbie, mas essa é a Cupide. E olha quanto bebezinho. Esses aqui eu não vou tirar, vou deixar crescerem aqui. Talvez eu tire um ou outro que esteja apertando algum irmãozinho aí pra crescer, né? Tipo, às vezes precisa ser retirado algum, mas por enquanto eu vou deixar assim. E olha ali, ó, como ele é bem prolífico. Aqui é uma folhinha que deu uma mudinha. Então, ela é bem prolífica, tá? Você acertando no cultivo. Às vezes tem alguma planta que você vai dizer assim pra mim, nossa, mas comigo não vai. É que talvez você ainda não acertou no cultivo. Eu também tenho plantinhas que eu sofro um pouquinho, não vai, mas de repente começo a pegar o jeito da planta e ela vai, tá, gente? Não desista, vai tentando que vai dar certo também no seu cultivo. Talvez eu tire uma ou outra muda que esteja atrapalhando outra de crescer. Por exemplo, ó, aqui tem uma mudinha grande e ali tá nascendo outras, ó. Então, se eu deixar tudo muito amontoado, elas começam a nascer defeituosas ou tortas. Então, talvez precise retirar, para que as outras se desenvolvam. Tá, mas eu pretendo deixar encher esse vasinho aqui de mudinhas. Aqui tem uma folhinha brotadinha, olha só. Caiu ali a folhinha, olha quanta raiz e tá se desenvolvendo. Pra vocês verem como ela é bem prolífica, é de fácil cultivo, pelo menos comigo aqui, tá, gente? Às vezes eu digo que é de fácil cultivo e você pensa, nossa, mas comigo não vai. É que às vezes você não pegou o jeito, ou depende do clima, ou do cultivo. Aqui ela tá no vaso de barro, ó, e ainda vaso furado, ó, com bastante furo, porque era um vaso de orquídea que eu reaproveitei pra plantar ela. Então ela seca bem rapidinho e vai super bem. Mas como eu falei pra vocês, também consegui adaptar uma no tempo, sol e chuva. E vocês viram que essa semana aí choveu vários dias e ela está lá. Quando eu subir, eu vou gravar ela pra incluir aqui nesse vídeo pra mostrar pra vocês, tá bom? E aqui nessa minha bacia de agavoides foi onde eu plantei uma muda da Cupide, pra fazer um teste, ver se ela ia se adaptar bem no tempo. E olha só, tá bem bonita. Essa aqui foi a roseta principal que eu plantei e ela já saiu mudas aqui, ó. Podem perceber que não tem nenhuma manchinha de fungo, nada, tá bem perfeitinha. Claro, tem algumas manchinhas do tempo, ó. Aqui, ali, bem normal, de plantas cultivadas no tempo, sempre vai ter alguma manchinha. Mas ela tá super bem e é prolífica também, como a cultivada na estufa. Então, é característica dela mesmo, olha ali. No fundinho, estão vendo? Ó, do lado ali, vocês podem perceber que tem um toquinho de caule, ó. De uma mudinha que eu já retirei. E lá já tá saindo outra. Então, vai saindo algumas mudinhas, eu vou retirando, para não ficar apertadas as outras mudas, senão elas ficam tortas e defeituosas. Então a gente vai retirando as mudas que em excesso, né, as que a gente não quer que fique na planta, a gente vai retirando e vai deixando só as que a gente quer que se desenvolva. Então essas duas aqui eu deixei, e agora aquela lá eu vou deixar se desenvolver um pouquinho mais e depois eu retiro ela também. Tá linda, né? Tá bem perfeitinha. Então, cultivada no tempo também dá certo a Cupide, tá? Vai de você fazer uma boa adaptação. Não é só plantar ela e deixar. Tem que fazer uma adaptação aos pouquinhos, proteger ela do sol mais forte, talvez com sombrite. Eu até um dia fiz um vídeo e mostrei que eu coloco, às vezes, uma caixinha de isopor cheia de furinho e vou aumentando os furos até ela acostumar no tempo. O substrato tem que ser muito mais drenante do que você faz para cultivar uma suculenta na estufa, tá? E também depende muito do clima de cada região.
Porque às vezes eu digo pra você que dá certo aqui pra mim, você vai tentar, não vai dar certo pra você, tá? É que depende muito também do clima, da região. Então, não fique triste se você tentar adaptar e não dar certo, tá? Talvez pra mim dê certo, pra você talvez não dê certo. Ou tem plantas que pra você vai dar certo e pra mim não vai dar certo. E assim nós seguimos no nosso cultivo. Por isso que é bom a gente sempre estar assistindo o vídeo dos amigos, que a gente vai vendo e conhecendo cada planta, né? Às vezes eu vejo no vídeo de um amigo uma planta que tá dando certo pra ele no tempo, pra mim não tá. Assim como a Vitor Kane que eu falei pra vocês lá na estufa. Eu já vi amigas cultivando no tempo. Pra mim eu ainda não acertei, mas eu vou tentar, eu não vou desistir. Então é assim que funciona o nosso cultivo, né? Talvez essa aqui tá dando certo pra mim, pra você não deu, mas quem sabe ainda vai dar. É só uma questão de paciência, tá bom, gente? E outra lindona, que tá cheia de bebês, é essa aqui, a Bashifu. Olha que maravilhosa. Cheinha de mudinhas. Gente, essa suculenta fica bem vermelha. Agora a gente teve vários dias mais nublados, sem sol, ela tá aqui meio disfarçadinha. Mas deixa eu mostrar uma muda pra vocês verem que colorida que tá essa muda, mas ainda fica muito mais colorida que isso. Olha só, que perfeita. Parece um docinho, né? E fica bem mais vermelha. No auge da sua beleza, ela é bem vermelha. E aqui eu só vou tirar algum bebezinho daqui se eu ver que tá vindo um atrás, que tá sendo prejudicado, aí eu tiro da frente pra dar espaço pro outro crescer. Senão eu vou deixar ela assim, esse buquezinho lindo. Esse adubo que vocês estão vendo aqui é o Basacote de liberação lenta. Esse meu aqui é para repor com 9 meses. E o que eu estou utilizando aqui é o 16-8-12, tá? Tem várias formulações que você encontra aí na internet, no Mercado Livre, desse adubo para você estar comprando. Linda, né, gente? Perfeito. E aqui do ladinho já tem outra maravilhosa, muito prolífica. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Olha só. Gente do céu, olha. Eu vou ter que mexer nesse vaso, porque tem muitas mudas e eu não posso deixar as mudas muito apertadas. Ó, aqui tem 3 bem grandes, né? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 mudas. Então eu vou ter que retirar para que a planta não seja prejudicada. As mudinhas aqui que estão saindo não sejam prejudicadas, porque ficam amassadas, tortas, né? Então acaba prejudicando a plantinha. E essa aqui é a Violet Ken. Olha, essa identificação dela. Linda também, perfeita. Coloração, com as pontinhas bem cor-de-rosa. Tem bastante pruína essa suculenta. E é uma suculenta bem prolífica. De fácil acesso, você encontra fácil essa suculenta e com preço bem legal. E logo aqui do ladinho nós temos outra maravilhosa, que também não tá no auge da sua cor, mas tá no auge de dar bebês. Olha só quanto bebê. Olha, aqui por baixo, ali, ó, tá saindo bebezinhos. Podem perceber que todos os vasos têm esse mesmo adubo que eu acabei de mostrar pra vocês. E no plantio, gente, quando eu vou plantar elas, eu misturo na caixa do meu substrato o adubo cocô no pote, tá? Eu sempre venho falando pra vocês, porque é esses 2 adubos que eu estou utilizando no momento. Se um dia eu mudar ou usar um outro, eu falo pra vocês. Mas a princípio é esses que eu utilizo. Então eu misturo o cocô no pote na hora que eu preparo o substrato, coloco um pouquinho. E depois eu coloco essas bolinhas aqui que vai sendo liberado aos poucos do adubo, tá? E essa linda aqui, quem sabe qual planta é? Talvez assim a gente não consiga identificar direito por conta da cor, mas com essas manchinhas aqui não tem como não saber, né? Essa é a Brisa. Echeveria Brisa. Cheia de mudas também, bem prolífica. Plantei aqui nesse vaso, era uma rosetinha só. Olha, todos esses hastezinhas ali cortadas são haste floral que ela deu, olha. Sempre espero começar a florir e já corto, tá? Até teve um comentário num vídeo que eu fiz, era um vídeo curto, um shorts, que eu mostrei a floração da Tácitus Belo. E eu cortei a floração lá no vídeo, ia cortar, mostrei como tava linda e daí ia cortar. Comentei que eu gosto de cortar, daí teve uma seguidora que comentou comigo assim, que é um crime fazer isso. Como é que ela falou as palavras certas? Deixa eu ver. Eu tava impedindo a natureza do seu desenvolvimento normal. Gente, mas é uma planta que eu cultivo, que eu estou cultivando, ela não tá na natureza, né? E eu quero preservar mais a beleza da roseta, da planta. Então eu simplesmente venho e corto a floração, deixo algumas que estão no jardim, né? Para serem polinizadas, mas aqui dentro da estufa quase não entra, assim, bichinhos, é uma estufa bem fechada. Então eu não quero deixar a floração. Então não é
Tipo assim, não é por maldade, sabe? Não sei se vocês conseguem me entender, mas tem gente que leva para outro lado, já começa a xingar. Ah, por que que eu não deixei? Eu tô impedindo a planta de fazer o ciclo normal. Então, é bem difícil da gente agradar todo mundo, né? Eu não fiquei chateada, só tô comentando aqui com vocês porque eu não quis, como é que eu posso dizer, prejudicar a planta com isso. Eu quis ajudar a minha planta, eu não quis prejudicar a natureza. Se eu tenho plantas com floração no jardim, eu sempre deixo alguma floração para que a natureza se desenvolva, as abelhas polinizem. Não corto toda a floração, mas algumas eu prefiro cortar, tá? Eu só quis desabafar e contar isso pra vocês. Enfim, vamos lá ver a próxima. Essa aqui, que tá cheinha. Vamos lá. Essa maravilhosa aqui também. Tá linda, cheia de mudinhas, olha só. Uma suculenta bem pruinosa, de fácil cultivo. Você pode vir aqui cortar ela e fazer novas mudas. Essa minha tá um pouco estiolada, vocês podem perceber, porque eu estava cultivando ela nessa bancada mais pra cá, onde tem o sombrite preto, ó. Onde eu tenho algumas folhagens, então ela tava pegando mais sombra ali. Tava mais sombreado, porque tem dois sombrites ali, o vermelho e o preto, então fica bem mais filtrado o sol e ela começou a estiolar. Então agora eu passei ela pra bancada de cá e eu vou arrumar esse vaso aqui também, tá? Eu vou fazer podas em todas essas rosetas aqui, para abaixar um pouco essa planta, fazer novas mudas, e vou deixar os caulezinhos como matriz, né, onde vai sair várias brotações. Essa é muito maravilhosa e essa é a Puder Puff. Você tem essa planta? Conta aí pra mim nos comentários se você tem a Puder Puff. Uma suculenta bem linda, maravilhosa. Dá um efeito muito especial no nosso jardim. Tenho ela, gente, plantada no jardim também, no sol e na chuva, e tá muito linda. Se eu lembrar, porque daí como eu tô gravando aqui na estufa, eu falei pra vocês que eu vou gravar a cupide lá no jardim e vou deixar também um pedacinho do vídeo da Puder Puff pra vocês verem como que ela está lá no jardim. E aqui também um vaso coletivo onde eu tenho a Puder Puff. Olha que linda e olha a diferença da coloração daquela que eu mostrei pra vocês dentro da estufa. Tá muito linda essa daqui, né? Claro que também tem as manchinhas do tempo, ó, bem normal. Tem aguinha ali porque tava chovendo. Olha as mudinhas. Mas é claro, como eu comentei com vocês, que aquela que eu tava cultivando dentro da estufa, ela tava pegando meia sombra, né? Tava filtrado com 2 sombritos, então ela tava... não tava sendo cultivada no ambiente que ela precisa, que é mais sol pra ela ficar bonita assim, ó. Então ela tá bem pálida. Como eu comentei também com vocês, vou fazer poda nela, vou arrumar aquele vaso pra ficar mais bonito, porque ela tem que ficar assim, ó, bem colorida, azul, com as pontinhas mais cor-de-rosa, bem compacta. E essa aqui do tempo, ó, tá indo super bem, né? Como vocês podem ver, mudas ali, mudas aqui, ó, no caulezinho. Então se adaptou super bem. As plantas adoram ser plantadas juntas assim, no jardim. E aqui temos mais uma maravilhosa que tá cheia de mudinhas. Já estão muito apertadas. Esse vaso eu vou ter que mexer para desafogar um pouquinho as mudinhas que estão vindo por baixo. Não faz muito tempo que eu dei uma mexidinha nele, mas olha, já encheu novamente. Então eu vou ter que dar uma desafogada nas mudas, como eu fiz com algumas aqui que já estão cheias novamente. Já vou mostrar ali para vocês. Essa é a Echeveria ou Echeveria Chris Ryan. Muito linda. Bem prolífica essa planta, se desenvolve bem rápido e também de fácil cultivo, gente. É muito fácil o cultivo dela, é só plantar e controlar as regas, como qualquer outra suculenta. Substrato, eu sempre falo aqui pra vocês, bem drenante, faz uma boa adubação e é só ser feliz, porque ela é uma planta que deixa a gente muito feliz, porque dá muitas mudas. Linda e maravilhosa. E aqui que eu tava mostrando pra vocês, deixa eu ver se eu consigo pegar essa cuia só com uma mão, porque é bem pesada. Consegui. Vamos colocar aqui. Olha só, que perfeita essa planta. Eu plantei essas rosetas maiores aqui, ó. Que essa. Espalhei bem aqui nessa cuia e olha, já encheu, gente. Já tá cheia de mudas. Bem pouco espaço já pra ela se desenvolver. Também elas estão mais disfarçadinhas na cor, gente, por conta dos dias aí nublado, como eu já comentei com vocês, tá? Por isso que elas não estão tão coloridas, mas elas ficam bem coloridas, ó. Já tá começando ali as pontinhas, fica cor-de-rosa, ó, tá vendo? Essa é a Echeveria Super Primavera. Bem prolífica também. Então, se você quer uma suculenta
pequena, né, de porte pequeno, a roseta, e bem prolífica, essa é uma boa suculenta para você estar comprando. Super primavera, de fácil cultivo, muito maravilhosa. E olha só essa planta, gente. Eu já aumentei o vaso dela, mas não adiantou muito, porque ela já tomou conta dessa cuia maior. Essa suculenta é a Red Ball, ou Vampire Red. Muito linda essa planta. Olha o tamanho dessa roseta. A gente geralmente vê essa suculenta em várias colônias pequenininhas, mas essa minha aqui, olha só. Isso aqui, só isso aqui que tá minha mão em cima, é uma roseta única dela, cheia de rosetinhas, cheia de mudinhas. Olha, é muda isso aqui, pessoal, não é haste floral. Isso aqui é muda que ela tá dando. Olha aqui o tamanho dessa roseta. Agora, essa daqui já é uma haste floral, olha a diferença. Essa aqui é a haste floral. Todas essas folhinhas dela que brotam, todas, ela é muito prolífica. Aqui também, ó, haste floral, a gente vê a diferença aqui no miolinho, ó. Quando é mudinha, ela vem assim, ó, a mudinha bem fechadinha. E quando é haste floral, ela já vem os botãozinhos, ó. Então aqui a gente vê bem, ó, muda. Aqui muda, essa aqui já tá bem maior. Muda, haste floral. Então ela é muito prolífica, olha, aqui desse lado. Muda, mudinha. Então ela tá cheinha de muda e as rosetas dela são enormes. Ela é maravilhosa. Ela tá super colorida, mas ela fica muito mais colorida que isso. Eu já mostrei ela bem mais colorida. Se eu achar uma foto dela no auge da cor dela, eu vou deixar aqui do ladinho pra vocês verem. Então, uma suculenta de fácil cultivo aqui pra mim. Não tenho dela no jardim, tá? Cultivo ela protegida do sol e da chuva. Lembrando que eu rego com a mangueira aqui, tá? Então, ela é do sol, que eu digo, protegida do sol pleno, sem nada de filtro, tá? Porque aqui na estufa, eu considero suculentas de sol também, né? Só que ela tem um filtro do sombrito vermelho, mas é só 30%, tá, gente? Então, o sol é bastante também. Mas não é igual se tivesse no tempo. Então, essa daqui, eu não cultivo ela no tempo. Não tenho nenhuma dela lá no jardim. Linda, né? Maravilhosa. Deixa aí nos comentários pra mim quais dessas que eu tô mostrando pra vocês que vocês mais gostaram. E eu vou mostrar mais uma aqui pra vocês. E eu tenho muitas outras pra mostrar, mas eu vou deixar pra fazer a segunda parte do vídeo, pro vídeo não ficar muito longo, tá? E eu ainda tô com um pouco de dificuldade de segurar o celular com o braço direito, então cansa bastante, dói um pouco. Então eu vou deixar para um próximo vídeo mostrar as outras pra vocês. Vou fazer uma segunda parte. Mas olha essa planta, gente. Olha o tamanho que ela tá, a altura dela, não tá nada estiolada. Vocês podem perceber que as folhinhas estão uma pirâmidezinha linda, uma em cima da outra, nada de estiolamento. E olha quanta mudinha. Eu não quis tirar as mudas dela, eu vou tirando mudas que vai saindo ali, ó. Que eu vejo que tá muito apertado, eu vou tirando. Mas, gente, olha só, não dá nem pra contar a quantidade de muda que essa planta tem. Ela é maravilhosa, ela é linda e ainda tá com uma haste floral ali. Essa aqui é a Cubic Frost, olha a haste floral dela. Aqui já tem mudas grandes, essas mudas maiores que estão em volta aqui eu não vou tirar, eu vou deixar pra deixar esse vaso sempre mais cheinho. Mas as mudas ali de baixo eu espero crescer um pouquinho e vou retirando e plantando em berçário, gente. Ela tá linda, perfeita. Então, dá muitas mudas. A Cubic Frost eu cultivo no jardim também. Tenho muda dela lá no jardim. Cultivo ela aqui na estufa, que é essa minha planta maravilhosa, que cresceu muito. Olha só, de longe. Linda, linda, né? E também cultivo no tempo. Muito perfeita. Ela fica bem mais cor-de-rosa também, pega mais cor. A mesma forma que eu cultivo todas as outras, tá, gente? Substrato bem drenante, os mesmos adubos que eu já comentei com vocês, eu utilizo nela. Molho todas as minhas suculentas aqui com a mangueira, tá? Todas. Quando tem necessidade de rega, eu espero o substrato estar seco e molho com a mangueira. Espero ele ficar bem sequinho pra depois molhar. Essas aqui estão feinhas assim porque levaram decapitações. Eu até fiz o vídeo da decapitação com vocês. Agora elas estão se recuperando e logo eu venho trazer o vídeo mostrando pra vocês os caules dessas plantas.
como deram mudas. Gente, eu fiquei muito feliz com o resultado. Tão cheio de mudinhas, já tá na hora de tirar as mudas dos caules. E é isso, meus amores, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha, não esquece de compartilhar com os amigos que gostam de plantas. Deixa um comentário também, que eu adoro ler o comentário de vocês. Vocês me deixam muito felizes com os comentários de vocês. Gente, eu leio cada um deles, tá? Às vezes eu respondo, às vezes eu deixo só um coraçãozinho, mas eu estou sempre acompanhando os comentários de vocês. O nosso catálogo de vendas eu tenho na descrição do vídeo. Tô falando isso porque tem muita gente me perguntando se eu vendo plantas, se eu tenho WhatsApp, então tá na descrição do vídeo o WhatsApp do nosso catálogo de vendas, tá bom? Não esquece de seguir a gente também lá no Instagram, que eu sempre tô postando foto das lindonas pra vocês. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!